Hoje vamos falar sobre os nossos fundamentos da metodologia do movimento preferencial com o controle neuromotor, com muito RCI. É o MP com CNM com raciocínio clínico integrado. Eu sou o Fábio Soler, fisioterapeuta osteopata DO e professor, coordenador, diretor do Instituto Fábio Soler, aonde temos a nossa própria metodologia. Vamos entender basicamente que com os discos intervertebrais, se eles estão num processo de obstrução, isso vai causar dores significativas em todo o sistema, que nós chamamos de DSR, da dor somática referida. O que é isso? Como uma unidade motora, uma unidade da coluna não trabalha bem, ela começa a sensibilizar o seu metâmero referente, o seu dermátomo referente. E isso vai causar dores locais e à distância. 80% do consultório de dores de coluna é DSR, é dor somática referida. E quando você trabalha com as remodelações dos tecidos conjuntivos, você tem grandes resultados. Então, vamos entender num corte transversal que eu vou fazer na lousa, para você entender o que são as obstruções e como que exercícios de preferências, ou seja, os movimentos preferenciais, não são aleatórios. Como você vê, faz extensão, faz flexão, não é tão simples assim. Pois se você não entende a preferência direcional, a carga correta e a direção e a repetição, você não vai ter grandes resultados, ou pior, vai prejudicar e muito o seu paciente. Ele vai te ligar no UPA do outro dia. Então vamos lá. Primeiro passo, olhando aqui na lousa, temos um corte transversal e nós temos um disco intervertebral. O disco ele é feito de anéis fibrosos. Então num corte transversal, temos os discos intervertebrais e esses discos estão relacionados à sua sensibilização. Nós, classicamente, falamos que o disco não dói, mas ele sensibiliza a unidade motora. Então, nós nomeamos na DSR, nas obstruções de disco, utilizando somente a classificação do disco. Mas aqui tudo está trabalhando, canal neuromeninge, raízes, tecidos, ligamentos. Mas vamos nomear somente o disco para ficar fácil o seu entendimento. Então, aqui você está numa vista anterior, aqui. E aqui uma vista posterior, lateral direito e lateral esquerdo. Muitas vezes a sua coluna ela pode estar em hipersolicitação e essa hipersolicitação vai causando sobrecargas, desidratações, obstruções discais. E quando o disco está obstruído, vamos por exemplo, que ele tem uma obstrução anterior, começou a ter uma obstrução anterior central. Isso que eu estou pintando de vermelho não é bocejo discal, é muito menos hérnia. Isso que eu estou pintando é uma local de rigidez. Quando o disco fica nessa rigidez constante, isso vai proporcionar com que outras partes trabalhem em excesso. Muitas vezes uma obstrução anterior pode causar uma lesão discal posterior. Entende o que eu quero dizer? E essa lesão discal posterior vai ter compressões e vai ter causa de dores aí que você já sabe. O que é obstrução? É uma rigidez, quando a vértebra não tem mobilidade. Se você não entende de MP, de movimento preferencial com controle neuromotor, não tem raciocínio clínico integrado, você não vai ter a preferência direcional. Se você tiver uma obstrução, que eu gosto de classificar nível 1, você já vai ter grandes resultados com exercício dentro da sua clínica. Se você tiver uma obstrução nível 2 ou até nível 3, você vai ter que fazer mais exercícios em 3 horas. O nível 1, geralmente, em 1, 2 dias já some a dor. Nível 2, 30 dias. E nível 3, até 60 dias. Quando você sabe classificar esses níveis da obstrução, que do nível 3, depois você seria para o quarto nível, que seria uma capsular discal. Uma rigidez muito grande. Mas remodelar esses tecidos vai fazer que até mesmo aquela hérnia que está batendo forte sobre um segmento vai ficar constantemente com menor intensidade e essa menor intensidade não para mais de sensibilizar. Ou seja, quando você remodela na direção certa, o corpo melhora. Vamos, por exemplo, que você está com essa obstrução anterior, que são os movimentos da preferência adicional em flexão que vai fazer esse trabalho de obstrução. E você não entende isso e faz extensão, você vai aumentar mais a obstrução e o seu corpo vai ter uma piora significativa dos sintomas. No local, se for agudo, no mesmo momento,
ou até 72 horas depois. Então você tem sim grande responsabilidade em ter exercícios terapêuticos direcionais precisos no seu tratamento. As obstruções também podem ser lateral, as obstruções também podem ser posterior, as obstruções também podem ser diagonais, anterolateral, direito e esquerdo, ou posterolateral, direito e esquerdo. Ou seja, não dá para jogar na cena para você acertar. Muitas vezes você começa com uma obstrução maior, mas no mesmo disco tem outras obstruções. E aí as preferências direcionais vão mudando, evoluindo com o seu tratamento. Se você quer saber mais sobre isso, eu convido a você a clicar nesse link aqui e vir falar com o meu time e vai ser direcionado numa página onde você vai ter mais aulas e a oportunidade de vir para o meu time e desenvolver esse trabalho que vai fazer um grande diferencial na sua vida e na vida dos seus pacientes.